Boa noite, professor. Boa noite, Matheus. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia? Tudo certo. Como está de quarentena? Eu acho que já deu, né? Mas tem que enfrentar, né? Entendi. Bem, para o pessoal que está chegando e para o professor Christian que está fazendo essa primeira conversa aqui conosco, esse é o primeiro episódio de uma série de lives que a gente está realizando aqui, que a gente resolveu chamar de Mercado das Ideias. O objetivo é sempre trazer um convidado de segunda a sexta para debater um assunto com uma profundidade. Depois as entrevistas ficarão aqui no IGTV e também no meu canal do Spotify, em formato de podcast, e também no YouTube. Então é um negócio aqui multiplataforma, professor. Muito bom, boa iniciativa, gostei de ver. Eu sou o primeiro? Você é o primeiro. Amanhã receberemos o economista Marco Lisboa. Quarta-feira, a Lígia da Veiga Pereira, que é geneticista, para a gente falar sobre como a ciência fica após o coronavírus. Quinta-feira, vamos receber o professor Fernando Schuller para falar sobre reforma do Estado brasileiro. E sexta-feira, um convidado especial, mas eu posso dizer que é uma pessoa do entretenimento de São Paulo, que ainda é um convidado surpresa. Ó, timão, hein, meu? Aqui, Parabéns. só gente boa. Mas bem, boa Professora noite, Lígia, professor. professora Oi? Lígia, vou assistir. Quero ver a Oh, professora Lígia, quero ver. perfeito, te mando o link na quarta. Então, professor, o nosso objetivo hoje aqui é ter um bate-papo profundo, né? E tentar entender de uma maneira estrutural porque o Brasil acaba sendo um país que sempre está passando por uma crise, de certa forma, né? Quando a gente analisa a nossa história, a gente teve um curto período na República Velha, uma ditadura por parte do Vargas, não, depois um outro período de estabilidade democrática, ditadura militar, e agora vivemos a nova república, né? Qual que você analisa que é o processo que acaba nos levando a uma estabilidade tão forte ao longo da história brasileira? Olha, eu acho que tem duas referências boas para a gente usar nessa conversa. A primeira é um livro que se chama Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, um livro que tem mais de 50 anos, em que ele nos ajuda a entender dois conceitos que são, acho que, essenciais para responder a sua pergunta. E um outro é um livro mais recente, do Marcos Nobre, que deve ter uns 4, 5 anos, que chama-se Imobilismo em Movimento, que explica como que o PMDB atuou nos últimos 30, 35 anos na política brasileira. E o título já explica muito do que a gente está conversando aqui. Imobilismo em movimento. Eu acho que a resposta, para a gente pegar você está se referindo desde o início da República, mas a gente pode voltar para trás, a gente pode voltar para o início das instituições partidárias no Brasil, 1837, que é quando começa a organização, ainda que muito incipiente, no Império, da estrutura imperial brasileira, da estrutura partidária brasileira. De lá para cá, se você fizer um estudo bem rápido, uma mirada bem rápida nesse processo de quase 200 anos, 180 anos, você vai ver que o Brasil é um país onde não se encontra nenhuma verdadeira ruptura nas estruturas de poder. Nenhuma. A única que realmente parecia que poderia ser uma ruptura foi a eleição de Lula em 2003. 2002, né? Ele assumiu em 2003. Todos os outros processos, se você estudar profundamente cada processo de mudança, seja a mudança republicana em 1889, seja a Constituição de 91, seja a Revolução aspas de 30, seja o Estado Novo em 37, seja a retomada da democracia em 46 com a Constituição de 46, seja a ruptura de 64, seja a abertura de 85, ou as eleições indiretas de 85, seja a eleição direta de 90, e todos os processos eleitorais de lá para cá,
você encontra sempre um processo de cooptação, que é o que o Faoro, entre outras muitas coisas, identifica no modelo de tratar política no Brasil. São elites. É lógico que se você comparar os anos atuais para os anos da República Velha ou do Império, a gente até que deu uma democratizada. Mas, na essência, as estruturas de poder, como o poder ele é disputado e como é que ele é transferido, como ele é negociado, é ainda um processo muito semelhante. É um processo sem rupturas, é um processo muito lento. E eu diria que ele seria positivo se ele fosse evolucionário. Nem precisaria ser revolucionário. Se você comparar a história da França com a história da Inglaterra, você vê que uma é revolucionária e uma é evolucionária. Você não tem grandes rupturas de conflito na Inglaterra, mas você tem um grande desenvolvimento na estrutura social, distribuição de poder, desenvolvimento e prosperidade da sociedade. O Brasil não. O Brasil ele segura, ele é conservador conservador no sentido de não mudar, né? E é muito, muito difícil. Por isso que eu acho que isso ajuda a responder uma parte da sua pergunta. Por que a gente está sempre em crise? Porque como a política é muito de cooptação, não houveram e não há rupturas relevantes, as instituições elas são muito frágeis. Elas dependem de acordos entre personalidades, entre lideranças, já pode se chamar de lideranças, mas são pessoas, figuras que acabam levando o processo político para um grande acordo. As instituições demoraram muito a se fortalecer. A gente tem instituições razoáveis no Brasil hoje, mas ainda estão longe de serem instituições fortes, independentes das personalidades, né? Então, você vai me interrompendo aí, que senão eu não paro de falar. Perfeito. Então, mais ou menos sua tese aí, para a gente entender esse período de estabilidade, é que a gente tem uma certa estrutura corporativista que ela vai se estendendo ao longo da história e continua até hoje, né? E como você tem que resolver o impasse entre essas corporações, a gente acaba sendo em crise porque o poder de pressão acaba sendo muito forte, né? Mas quais que são essas instituições? Qual que é quem são as pessoas na prática que acabam se apropriando do Estado para gerar todo esse processo corporativo? Então, você usou a palavra mágica que eu não cheguei a usá-la, mas eu usei só a palavra elite, né? A palavra elite ela é sempre mal entendida, mas as elites são sempre os comandos, né? Existe a elite intelectual, a elite sindical, a elite empresarial, a elite, né? São os comandos. Você disse muito bem. As corporações são grupos que se protegem, né? Entidades de toda a natureza que se protegem, que ganham privilégios e que eles interagem com o poder e trabalham para a manutenção desses privilégios. Então, começou lá no processo imperial um conflito entre uma vou chamar de casta, mas um grupo militar, depois da Guerra do Paraguai, que começou a reivindicar espaço nos recursos do Império. E é essa corporação que se aliou a uma outra, que era o empresariado agrícola, do café principalmente, e juntos essas duas corporações afastaram ou demoveram de forma negociada. Ninguém morreu, não teve guerra, conflito armado de mortes, não teve, como teve nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui não teve. Teve lá dois, três tiros, e no dia ainda do golpe republicano, o próprio golpista ainda não tinha muita certeza se ia concluir o golpe. É uma coisa que o Brasil tem coisas que só o Brasil tem. Mas é uma coisa que soa um pouco ridícula, mas são duas corporações que afastaram uma terceira. Disseram, olha, chega, os privilégios têm que vir um pouco para a gente também.
E logo Perfeito. depois se redistribuíram esses recursos, essas amarras sempre nas estruturas de Estado. Isso é uma coisa muito da nossa cultura, da nossa formação cultural. Quando Vargas chegou, parecia que ia trazer uma ruptura com as oligarquias agrícolas, e até trouxe, de certa maneira, mas rapidamente já reorganizou as aproximações e as alianças, de maneira que constituiu um Estado industrializante, mas com aliados financiadores da ex-oligarquia agrícola, abalada pela crise de 29, e as novas elites que surgiam da industrialização. Mas sempre, isso é importante, voltadas para o dirigismo estatal. Você veja em 2020 como é difícil, ainda mais com pandemia, como é difícil você tentar implementar um programa de redução de gastos do Estado, coisa que a gente não ia conseguir nunca no período PT-PMDB, e no período anterior também não conseguiu, porque estava uma fase muito difícil de adaptação da estabilidade monetária. Então, também não era um plano muito fácil de se implementar. Então, Professor, é uma luta secular. prestando atenção nessa fala e com o começo que você falou, que a impressão que a ruptura, a grande ruptura institucional que a gente veria, seria com a eleição do Lula em 2003, logo num processo, a gente vê depois de 2008, 2009, o governo se alinhando fortemente a uma parte do empresariado que foi muito beneficiado pelo governo. Analisando o que você falou ali da República Velha, até no período varguismo, a gente vê que isso se repete até hoje, né? Identicamente, né? Não, eu vou te falar. Eu nunca votei no PT. Minto, eu já votei no PT na minha juventude. Eu votei em 86, foi a primeira vez que eu votei. Eu votei em 2 deputados do PT e votei, enfim, no José Genuíno, por exemplo. Cheguei a votar no José Genuíno. Eu ia te perguntar agora quem era. Quando eu era moleque. E então a gente via, e era verdade o que a gente via, era a tentativa de se romper com essa tradição de cooptações entre as corporações que vinha desde sempre. Você falou em 2008, a aliança do PT foi imediata. A aproximação do presidente Lula com o então senador José Sarney foi em 2004. O mensalão começou a ser operado em 2005. E o escândalo do mensalão em 2006. O que é o mensalão? Ele irrigava, distribuía cargos e benesses à base do Congresso Nacional, instituindo o tal presidencialismo de coalizão, que veio desde então, desde sempre veio assim até hoje. Então ele imediatamente mostrou que ele não ia fazer nada de diferente. O que ele deveria ter feito era uma ruptura. Uma ruptura. Eu vou falar uma coisa que pode soar meio esquisita, porque o personagem é muito ruim, mas isso que o Bolsonaro tentou fazer agora, de indicar ministros técnicos e não cooptar com o parlamento, se ele tivesse habilidade política para fazer isso, e se tivesse um partido político atuante, seria primeiro o início de uma ruptura na história brasileira, que já, pelo jeito, já miou, porque tudo indica que ele já começou a fazer alianças com o tal do Centrão, e não sei ainda, vamos observar, mas ele não teve condição nem partidária, muito menos individual, para tocar essa ruptura. Mas o Lula teria sido capaz de fazer isso, porque ele tinha apoio popular, ele tinha um partido político, coisa que o Bolsonaro não tem. Pode até não gostar do partido, eu não gosto do partido dele, mas ele tinha um partido que podia ser chamado de partido, e poderia ter promovido essa ruptura, porque eles eram novos, na essência, eles tinham vindo, ainda que com uma série de problemas, eles tinham vindo da fundação em 1980, de bases verdadeiras da intelectualidade, da igreja e do sindicalismo urbano, metalúrgico, e agregaram toda essa vontade mais intelectualizante de ruptura.
Só que o resultado foi um verdadeiro desastre, tá certo? O que vai manchar para muito tempo a possibilidade de se romper pela combinação dessas forças da sociedade. Agora, a gente tem que acreditar que outras forças vão se organizar. Porque o Brasil é um país rico, vivo, inteligente, interessante, dinâmico, né? Outros países eu já desisti. Eu nem olho mais porque eu sei que não vai dar certo. Mas o Brasil ainda tem chance. Professor, a gente tem, como o senhor já falou, essa questão do corporativismo muito forte, mas a gente tem também um sistema político próprio, né? Sistema presidencialista, com voto proporcional, e todos os outros fatores. Você acredita que o nosso sistema político e todos esses conjuntos de instituições, elas ajudam a gente a viver sempre essa eterna estabilidade? Ajudam a gente a viver a eterna instabilidade? Instabilidade. Eu acho que as instituições brasileiras ainda não são maduras o suficiente para garantir uma estabilidade como tem em outras democracias. Nós estamos no meio do caminho, vamos dizer assim. O que nós estamos falando? O debate sobre presidencialismo e parlamentarismo, muito frequente, ele vai e volta. Para mim, é um debate que não faz nenhum sentido. Porque, para se pensar em parlamentarismo, o que em tese faria sentido para um país das dimensões brasileiras e tal, só funciona quando os partidos políticos são fortes. E se tem alguma instituição que nunca foi forte nesse país, são os partidos políticos. Para não dizer que não foram fortes, a gente teve um momento na história, entre 46 e 64, que algum tipo de partidarismo ou partidos relativamente organizados se estabeleceu. Na verdade, eles eram partidos pró-Getúlio ou anti-Getúlio, mas já era alguma coisa. O DN, PSD e PTB, né? O DN era um partido anti-Getúlio, era um partido mais conservador, de uma oligarquia rural, uma parte da indústria nascente, mas bem conservador, anti-Getúlio, e com uma boa parte dos militares alinhados. E o PSD era o partido mais urbano, mais de centro-direita, também varguista, e o PTB era o partido do Vargas. Aí você tinha outros partidos menores, né? Esses três eram os que definiam o jogo. Tinha o PC, tinha o Partido Comunista, que teve 2 anos de vida, depois foi proibido. Tinha o PSB, partidos regionais, Partido Socialista Brasileiro, com Arraes em Pernambuco. Tinha o Partido o Partido Democrata Cristão, com Montoro. Tinha algumas forças interessantes, mas era um caminho. Se não tivesse tido a ruptura de 64, talvez a gente vivesse uma estruturação democrática organizada a ponto de se pensar em parlamentarismo. Aliás, houve um período de parlamentarismo em 61 a 63, justamente depois da renúncia de Jânio Quadros, e para que Jango pudesse assumir, já havia uma tensão grande, então um contexto histórico complicado para explicar, mas a turma que está ouvindo aí já conhece tudo isso. O parlamentarismo poderia se desenvolver se a gente não tivesse a ruptura de 64. Quando a gente voltou em 84, 85, a reconstrução do Brasil partidário foi uma reedição daqueles partidos antigos, pré-64, com que lideranças? Com as mesmas lideranças quase 20 anos depois, mais de 20 anos depois. Então, Leonel Brizola, que era uma liderança do PTB, aliado ao Vargas, casado com a irmã do Jango, ele quis reeditar o PTB em 82, só que a Ivete Vargas, que era sobrinha do Vargas, pegou a legenda. Isso é bom para as pessoas entenderem como a coisa é provinciana, como ela é personalizada e como ela é antiga, né? Como as coisas não se modernizaram. Ele foi buscar o PTB lá de trás para reeditar, não conseguiu, fundou o PDT. O PDT, em tese, é esse que está aí até hoje, com Ciro Gomes e com Carlos Lupe. É a mesma legenda. E com Tabata Amaral, se você quiser. Para você ver como não faz nenhum sentido. Esses partidos não fazem absolutamente nenhum sentido. Como é que você pode pensar, então,
em parlamentarismo num modelo como esse, né? Só estou querendo me referir àquilo que você levantou antes, ao modelo presidencialista, republicano, com esse sistema eleitoral e partidário. Tem que mudar as regras do jogo, né? Você ia falar? Não, era só para falar da genealogia partidária, que você pega, por exemplo, PP e PFL, é o Arena. Então, isso é meio que se perpetua. Mas continua na sua tese, que estava muito interessante, professor. Não, eu acho que assim, se você não tem partidos políticos consistentes, você não dá para pensar em parlamentarismo. Então, a gente tem que continuar pensando num país de dimensões continentais, com a história que tem, com as diferenças regionais, com temas nacionais que têm que ser centralizados, porque ele é muito grande, muito desigual. Muitos temas têm que ser tratados de forma centralizada. Aliás, diga-se de passagem, é impressionante você notar que hoje, quando você vê a discussão da pandemia, qual é o grande debate político? Quanto que o governo federal fala e manda fazer e quanto que as regiões e os municípios podem obedecer e devem obedecer ou podem definir individualmente. Isso é o quê? É a mesma dificuldade que tinha o Partido Conservador e o Partido Liberal nos anos 40 do século XIX. Porque o que diferenciava os dois partidos políticos no regime escravocrata, censitário, elitista, era o quê? Quem queria mais centralização na mão do imperador e quem queria mais poder nas dirigências regionais dos estados. É a mesma coisa. A nossa incapacidade de definir um modelo federativo eficiente em 150 anos de história é impressionante. A Constituição de 88 não resolveu o problema. A gente ainda tem hoje um país, uma Constituição que centraliza demais o poder, centraliza demais os recursos e distribui os recursos de forma muito ruim. Então, as regiões ricas, Sudeste, coloca mais na conta, as regiões pobres sugam mais esse recurso e continuam sendo as regiões mais pobres desde que esse sistema foi estabelecido. Ou seja, para tentar dar uma resposta a uma pergunta difícil, que é como fazer com que as instituições se fortaleçam, a gente teria que reformar a Constituição vigente. E para reformar a Constituição vigente, mudar algumas regras, que é a regra do federalismo, que é a reforma administrativa, que é mudar a regra do sistema partidário eleitoral, que é a reforma política. Tudo isso implica em mudar a Constituição brasileira. E aí vem o grande imbróglio, que é você fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, porque não é assim, não faz de um dia para o outro e resolve o problema. É muito difícil fazer uma Assembleia e constituir um debate eficiente, com começo, meio e fim, que traga um documento mais simples, porque a Constituição brasileira é um documento impraticável, como é que se diz? É inaplicável. A Constituição brasileira não dá para aplicar, e o que tem lá dificulta muito a vida do cidadão e das empresas e da sociedade de uma forma geral. Então, mas é o que temos. Não podemos menosprezar o que a gente conquistou. É que as conquistas precisam ser superadas, né? Então, o sistema político, para responder um pouco a indagação que você pôs, ele precisa passar por algumas reformas que não vão passar de uma vez só. Perfeito. Então, as reformas vêm vindo devagar. E, às vezes, como elas vêm devagar, em partes, como o pessoal gosta de dizer, em fatiado, às vezes ela fica pior do que estava antes. Então, pega o caso do financiamento de campanha. Perfeito. Veio o escândalo do mensalão, veio a pressão, depois de todos os benefícios que as empresas amigas do rei receberam durante o período lulista, com essa cooptação com o poder, JBS, Odebrecht, etc. O que o Supremo fez? Tirou da cartola uma decisão pior ainda. Tirou o financiamento de campanha que as empresas podiam fazer para as campanhas políticas. O que aconteceu? Aconteceu um desastre. Em 2016, fez a primeira campanha sem recurso de empresa, não tinha dinheiro. O que aconteceu? Caixa Todo 2. mundo atrás do Caixa 2 e da criminalidade. O dinheiro sujo entrou pesado no jogo. Perfeito. Como se não fosse suficiente, a reação das instituições foi qual? E está faltando dinheiro para fazer campanha. Vamos reeditar financiamento de empresa regulado com
regras claras e limites. Não, não. Vamos arrancar do tesouro, como é praxe na história republicana e imperial, se você quiser. Arrancaram 2 bi, quase 3 bilhões de reais para financiar partido e campanha. Não Perfeito. funciona. O que acontece é um incentivo para quem quer fazer partido que não existe ir atrás do dinheiro público. Então, o professor, sentindo aí na sua fala, a impressão que temos é nunca tivemos partidos tão ricos, mas também nunca tivemos partidos tão fracos. Por que os partidos são fracos e como que a gente faz para fortalecer os partidos? porque se você for ver a história da formação desses partidos, um por um, você vê que eles não têm nenhuma relação com as bases da sociedade. Hoje, as pesquisas indicam que 86% dos cidadãos não se identificam com nenhum dos 35 partidos que existem. Por quê? Porque existe uma desconexão total entre a vontade que o cidadão tem daquilo que a legenda representa, porque ela não representa nada. Se você pegar os partidos mais antigos, o PMDB. O que é o PMDB? O PMDB já não é nada há muito tempo. Ele deixou de ser com as eleições de 1990. Faz 30 anos que o PMDB não é nada. Leiam o livro do Marcos Nobre. Ele demonstra ali a história toda, a história recente. Como o MDB, que não é nada, é uma composição de caciques regionais que administraram as duas casas parlamentares e muitas vezes governos estaduais e assembleias legislativas, porque são partidos que têm uma história muito mais longa do que o dos outros. E o modelo de trabalho é o seguinte: deixa como está para ver como é que fica. Vamos fazer essa reforma aqui, porque a gente sabe que no final a gente reforma um pouco e não reforma nada. E nada muda no Brasil, porque todos os governos que vieram desde Collor de Mello, ou desde Sarney, se você quiser, dependeram do PMDB. Aqueles que tentaram não se aliar ao PMDB não governaram. Foi o que o Lula aconteceu com o Lula, aconteceu com o Collor, aconteceu com o Itamar, com qualquer um. Posso fazer duas perguntas um pouco mais difíceis? A primeira, os partidos acabam não tendo base social? Sim, concordo, não vem da sociedade. Você não acha que as duas exceções seriam o Novo e o PT? Então, eu já ouvi muito essa história e já tem um professor, meu mestre, o professor Guilhom, uma vez me falou isso. Eu falei isso para ele, ele ficou bravo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu falei, eu acho que tem. O que tem é exatamente o ponto que você levantou. O PT, ele nasceu realmente das bases da sociedade que se organizaram para tentar seguir um outro caminho. E tiveram o mérito, tinham um orador tipo puro ideal weberiano, que é o Lula, que é uma figura que você um perfil que você não encontra, demora 100 anos para você ter um Lula, depois, mais um Lula. Para o bem e para o mal. Acho que é um gênio do mal, na minha opinião. Mas uma figura com aquele perfil, que vem de baixo, que foi um carismático no último, quem já teve a oportunidade de ficar perto, não precisa nem ter conhecido pessoalmente, de ficar perto, você percebe que o sujeito não é uma pessoa normal. Ele movimenta o ar sozinho. E esses caras, eles nascem com isso. Então, eles tinham uma base social de várias áreas da sociedade importantes, pensadores, e uma figura que eles empurraram para frente, que era uma figura muito difícil de encontrar. Então, eles foram, sem dúvida, uma transformação fundamental na história brasileira. E tiveram o mérito de construir um movimento com um perfil interessante e tal. A ideologia nunca me interessou, apesar de ter vivido essa época, de ter estudado na USP, ter convivido com petistas até hoje, nunca me interessou, não acho que esse é o caminho, mas eu acho que tem um valor fundamental para a história, para a construção da história do Brasil, das instituições brasileiras. O Novo tem a pretensão de ser isso também, mas ele tem origens... Em que bases ele tem origem? Na classe média que foi estrangulada nos últimos 25 anos. A classe média, que não é o banqueirinho, que nem já estereotiparam pela figura do João, pela figura das pessoas que foram liderando o partido, estereotiparam como o partido de riquinho, o PSDB da direita. Não. A base do Novo, que é quem paga esse partido até hoje, é a classe média que foi perdendo, que foi empobrecendo. Porque é quem trabalha e não é operário. É quem é profissional liberal, que toma uma carga de impostos absurda na cabeça
que tem que pagar a escola privada do filho, porque é classe média, porque se fosse classe baixa nem escola privada tinha, mas ele paga o seguro-saúde, porque ele não quer ir para o SUS. Ele vive nessa dupla vida, nessa carga de trabalho e de imposto e de Estado que se intromete na vida dele. Essa é a base social do Partido Novo. Depois se agrega um monte de gente, mas a base são classe média liberal sobrecarregada, que quer se rebelar contra todo esse histórico que a gente está debatendo aqui, um histórico de 150 anos, estatizante, doutrinador, tutelador. Se tem uma coisa que esse grupo, e acho que muitos brasileiros já não aguentam mais, é a tutela. Você vê o que é um governo ou alguns governos regionais querendo impedir que você pegue o seu carro e pegue uma estrada, ou que você pegue o seu carro e entre numa rua, ou que você entre no ônibus e vá trabalhar. O gênio do governador do Maranhão colocou a polícia dentro do ônibus para arrancar as pessoas do ônibus se elas não comprovarem que elas estão indo fazer alguma coisa que está autorizada a fazer. Isso não existe na cabeça de uma pessoa que se alinha ao nosso pensamento, tá certo? Ah, mas é para salvar vidas. Não interessa, amigão. O sujeito vai entrar no ônibus e vai ir para onde ele quiser. Não tem Estado. E ainda tem que ser um Estado dirigido por um comunista, não é? Curioso, se não trágico e irônico, que é um comunista que, em vez de lá interferir na vida da indústria, da empresa, seja lá do capital, ele impede que o cidadão entre no ônibus e vá para onde ele quiser ir. O trabalhador humilde. Então está tudo invertido. É a cabeça da nossa cultura, essa coisa intervencionista, mesmo em época de pandemia. Isso não dá mais para aceitar. Então, para romper com tudo isso, a gente tem que fazer o quê? Organizar um partido político. Porque tudo nesse país se decide no Congresso Nacional. As pessoas têm que aprender isso. Nossa Constituição, nosso modelo político, que é isso que você está querendo discutir aqui, está montado na Constituição de 88 de um jeito que as assembleias legislativas, as vereanças, não têm força nenhuma. Aliás, vereador tem mais força que deputado estadual. Mas quem manda, ou deveria mandar, se soubesse o poder que tem, são os deputados federais e os senadores. Certo? É ali que está o poder. Então, para você transformar essas regras do jogo, tem que ir para o Congresso Nacional. É o único caminho, Matheus. O único caminho de transformação dentro das regras da democracia é uma bancada de um partido novo, se não for o partido novo, que seja outro, uma bancada de 70, 80 deputados que falam a mesma coisa. Se o PSL fosse um partido, porque é uma ficção, uma brincadeira de mau gosto, mas se fosse um partido, talvez a gente estivesse entrando num ciclo ou num círculo virtuoso de transformação. Mas do jeito que foi feito, sem partido, não vai. Professor, eu adoro na sua fala que você faz várias intervenções sobre o papel do MDB na história dessa nova república brasileira. E fazendo a soma, eu até concordo com o senhor que é mais nociva do que benéfica. Só que dos dois momentos, depois da década de 90, que o MDB ocupou o Palácio do Planalto, que foi o governo Itamar, e o governo Michel Temer, a gente viu uma série de reformas muito fortes acontecendo. Isso é conjuntural ou é os incentivos que acontecem? Qual é a lógica? Não, essa é boa. Não, eu costumo dizer, quando o pessoal fala qual foi o melhor presidente da história da nova democracia, né? Depois da Constituição. O melhor presidente foi, provavelmente, Itamar Franco. Não que o Fernando Henrique não tenha sido um bom presidente, ou que alguém possa dizer que o primeiro mandato do Lula não foi importante. Tudo bem. Mas por que ele foi? Primeiro, porque ele não tinha partido político, ele não era PMDB. Ele era vice do Collor e ele estava sem partido. Ele era no PRL e depois foi pro MDB, né? Só que quando ele assumiu, ele chamou. Ele fez uma composição, ele tinha que compor, ele sabia disso. Ele era um homem do MDB antigo, mineiro, Juiz de Fora, era um homem do MDB mineiro, um nacionalista, né? Nacionalista no sentido da burguesia nacional, vamos dizer, né? Do desenvolvimentismo. E ele era oposição aos militares, por isso. E ele compôs com o MDB
para fazer a transição. Uma vez, ele compôs com o PSDB também, tanto que o ministro Fernando Henrique era ministro, ele trouxe as forças do parlamento e soube compor. Não se governa no Brasil sem uma composição de partidos no Congresso, partidos grandes, ou uma composição de pequenos, médios que façam uma composição maior. Não dá para governar. O Collor tentou 6 meses, depois ele veio com o tal do estilo soft, né, a partir de meados de 1990, que não dá para governar. Fez uma aliança com o PFL. Mas voltando, o Itamar, ele fez rapidamente uma composição, uma grande coalizão, vamos dizer. E depois ele voltou a ser PMDB, ou MDB na época. E o que ele fez? Ele entregou, ele não só fez o sucessor, como ele trouxe a Estabilidade monetária. A estabilidade monetária. Isso foi o que deixou ele, que deveria ter posto ele na história. Foi curioso, quando ele morreu, pouca gente se lembrou dele. Teve 2, 3 notinhas e passou o Itamar batido, que é uma coisa triste de ver no Brasil. Eu tenho uma tese que depois de 98, quando ele volta para o governo de Minas e se torna uma personalidade rebelde no cenário nacional, ele joga um pouco do legado dele no lixo. Pode ser. Ele fez umas barberagens no governo de Minas, brigou com o Fernando Jogou a gente no FMI. Não, ele fez uma barbeiragem, fez um monte de bobagem, furnas, fez uma bobagem. Mas pode ser, mas assim, foi presidente da República, né? E depois o Temer. O Temer acho que é um caso mais complicado, porque assim, o Temer é um conhecedor daqueles mecanismos da fisiologia bruta do Congresso. E você pode me dizer, mas é eficiente. Bom, ele conhece aquilo ali como ninguém. Agora, sabe para mim o que é o símbolo do PMDB nesses últimos 25, 20 anos? O Renan Calheiros. O Renan Calheiros, as pessoas se esquecem. Ele foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. Entende? Ele foi quase primeiro-ministro no segundo mandato do Lula. Ele foi parceirão da Dilma. Ele foi tudo. Ele foi quase um Telegram brasileiro, né? Assim como foi o Antônio Carlos Magalhães lá atrás. Então, assim, o MDB é um grande problema assim, para a história recente do Brasil. O pessoal acha que é símbolo de estabilidade, é símbolo de atraso, é símbolo de corporação, é símbolo de corrupção, entendeu? Não que os outros não sejam, mas era um partido que deveria ter sido transformador. E até aí você tem também... O MDB que fez as reformas no governo Temer é o mesmo MDB que apoiou as barbeiradas da Dilma durante 8 anos, né? 6 anos, perdão. Aí a reforma, assim, é o mesmo MDB que quase derruba ele também. Assim, se não fosse essa aliança perversa que tem entre o MDB e essas legendas satélite, como, por exemplo, na ocasião, o PL de Valdemar Costa Neto e essas figuras horrorosas que são donas de bancadas inteiras. O Temer não foi empichado porque, entre outras coisas, o Valdemar Costa Neto garantiu 37 votos no arquivamento da acusação de impeachment contra ele depois das delações das gravações do Joesley. Então, assim, MDB não, é o tal do centrão, é o jogo bruto do centrão. Trocou por um monte de coisas e fez uma reforma ainda que meia boca trabalhista. Teria feito a reforma da Previdência se não fosse esse escândalo, e aí acabou o governo dele também. Não vale, é muito pouco. O Brasil merecia mais. O Brasil merecia alguma ruptura. Ruptura democrática, ruptura de forças organizadas. É que a política está longe da vida das pessoas, Matheus. As pessoas não começaram a se interessar por política há muito pouco tempo. Essa brincadeira que o pessoal faz, que a gente sabe que o nome dos 11 mais o nome dos 11 do STF do que da seleção brasileira, é verdade. Talvez seja a primeira vez na história que tenha acontecido. Professor, quando você acha aí um chute, escolher um momento da história recente brasileira que você acha que essa classe média começou a se interessar por política? Eu acho que foi a crise, foi a dor. Foi na dor que o pessoal começou a se interessar, sabe? Na frustração. Você não acha que vem antes? Você acha que já não vem desde 2013? Porque meu chute é o junho de 2013. Não, eu acho que 2013 é simbólico. Eu ia falar assim, para fazer um corte no tempo, eu ia falar depois da Marolinha. Eu acho que quando acaba com a crise mundial 2008, 2009,
o Lula consegue dar o último suspiro de genialidade, se não for de maldade, que é ancorar o BNDES no Tesouro Nacional e dar uma injeção de dinheiro público que nunca ninguém tinha visto na economia e entregar o último ano de governo com 7% de crescimento. Então, as pessoas não perceberam. Uhum. Mas logo que ele elegeu o poste, vem uma onda de horror, que é uma herança do governo anterior. E aí vem as frustrações. As frustrações começam em 2009, 2010, mas ainda deu para ganhar. Quando vem 2011, 12, 13, aí, meu amigo, o grande desastre brasileiro, para a minha geração, principalmente, eu estou indo já para 54, ou seja, nós já estamos indo para o buraco, não dá mais. A minha geração perdeu a chance de ficar um pouco mais rica com a chegada da Dilma. Não a Dilma em si, mas tudo que ela representou, entende? Faz aí 10 anos. Essa última década foi um desastre completo. E as manifestações de 2013 são o que esse país tem de bom. As pessoas foram para a rua sem saber muito bem por quê. Até hoje, a sociologia tenta explicar aí o que era aquilo, o que o pessoal estava querendo. Quero hospital padrão FIFA. Era uma coisa meio confusa, mas era uma insatisfação já, uma frustração com tudo que vinha vindo, né? E isso é que trouxe todos esses movimentos aí, que você faz parte, o Vem Pra Rua, o Nas Ruas, que elegeu bancadas aí, gente nova no pedaço, pro bem e pro mal, tem gente ruim também, mas é uma renovação, é sinal de que nós estamos vivos. E demora mesmo para essas estruturas se fortalecerem. E acho que essa é uma coisa boa para a gente interpretar dos últimos tempos, mas é na dor, né? É na dor e na crise. Professor, também aí, indo para a penúltima pergunta, para falar sobre liderança política, papel da liderança, você não tem uma impressão que a frase célebre do Ulisses, não gosta desses parlamentos, prepare-se para o próximo que será pior, ela se concretiza na prática? Porque se a gente vê o nível da qualidade parlamentar ali no processo de democratização, apesar de não ser os parlamentares do nosso sonho, eram pessoas que tinham um certo preparo, um certo... Você vê, mesmo tanto na esquerda como na direita pelo centro, a qualidade dos parlamentares muito inferior, né? Você não compara hoje, sei lá, um deputado mediano do PSDB com o Mário Covas, você não compara um parlamentar mediano do MDB com o Ulisses. Como que você vê esse papel da liderança? A nossa liderança piorou? Ela está melhorando a partir de 2018? Qual que é o seu cenário? Por que isso aconteceu? Se aconteceu? Acho que são duas coisas. A primeira é que a liderança política universal caiu muito. Eu me lembro ainda quando eu estava na universidade que quando o Clinton foi eleito em 92, eu falei assim para um amigo meu, não é possível. Pô, Clinton? O cara vem de Little Rock, lá em Arkansas. Quem é esse cara? Pô, e foi um bom presidente, se você olhar depois. Mas eu comparava na minha cabeça com o Reagan, com Ford, com Nixon. Independente de ser bom ou ruim, eram figuras muito marcantes. Assim como as lideranças europeias, só sobrou a Alemanha. Quem teve Giscard d'Estaing, François Mitterrand, não pode ver um François Hollande, muito menos um Macron. Você fala, o que aconteceu com a França? E assim vai, com a Espanha, com a Itália. Bom, a Itália sempre foi uma brincadeira de mau gosto, mas tinha lá um Giuseppe, tinha umas figuras. Hoje, um Benito Crassi, um D'Alema. Hoje não, Felipe González na Espanha. Ou seja, no mundo inteiro aconteceu isso, né? Mesmo quando o Bush foi eleito, o Bush não tinha condição. Agora o Trump, enfim, independente do partido, estou dizendo a qualidade da liderança, o líder político, sempre fala as pessoas, o ser humano precisa seguir alguém. Ele precisa ter alguém para servir como norte, ou então enfrentar uma figura que seja enfrentadora. Você não encontra mais isso no mundo. Se olhar para o mundo hoje, onde é que estão os líderes mundiais? No Brasil, então, que a gente sempre teve carência desse animal estranho aí, que é um líder, isso vale para tudo, inclusive para as empresas, viu? Se você olhar o ambiente empresarial, o ambiente de liderança
dos serviços. Aí você também você conhece as pessoas e fala, pô, mas esse cara é aquele cara, sabe? Então, assim, o Congresso Nacional é ainda pior, porque além de ter uma crise mundial de lideranças, o Congresso ele é eleito, ele é formado por um sistema muito perverso. Primeiro que no Brasil ninguém quer entrar na política, que não vale a pena. E não vale mesmo. Não tem nada racional que lhe convide Você fala por experiência própria. Eu fiz o meu exercício aqui, estou pagando ele até hoje, estou ralando para pagar o que eu gastei. Não me arrependo jamais. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida depois de ter meu filho. Foi esse exercício. Mas é muito cruel. Né? E assim, e o cara que entra, já entra, se ele entrou de boa fé, já vai sofrer. Depois você forma um agrupamento muito desigual do ponto de vista regional. O Nordeste, o Norte, sem preconceitos, mas e o Sul também, ele se impõe sobre o Sudeste pela estrutura de representação e de votação. Depois você vê essas figuras aí longínquas, para dizer o mínimo, Romero Jucá, Alcolumbre, que se transformam em verdadeiros primeiros ministros. Você entende? Figuras que nunca souberam o que é uma indústria, o que é uma fazenda produtiva, o que é. Se coloca figuras muito distantes do mundo mais sofisticado, sem elitismo, para comandar o sistema. Então, o sistema ele é muito ineficiente. As pessoas que vão são pessoas que você desconfia em 90%, a representação é fraca e os líderes que são eleitos lá dentro, no modelo interno, não são a nossa turma aqui, que representa 40% do PIB. São Paulo, não é, por exemplo, São Paulo tem que mandar no Brasil, mas São Paulo não manda em nada, Matheus. São Paulo não apita em nada nesse país. Certo? Você tem uma subrepresentação na Câmara e um Senado que distorce, né? Total. Não, no Senado é igual, mas o Senado foi justamente feito para manter o equilíbrio da federação. São 3 em cada estado, então você tem 3 paulistas e 3 sergipanos. Fine, ok. Mas a Câmara tinha que ter uma representação diferente. E o sistema eleitoral tinha que ser diferente também. Distritalizado. Isso é essencial, é banal, é boçal falar isso e ninguém ter feito ainda. Se não distritalizar, os caras do mesmo partido ficam querendo matar o outro. Não tem aglutinação ideológica, não tem trabalho conjunto. É um que quer matar o outro. Depois você chega com os ressentimentos dos eleitos que estão dentro do Congresso, das mesmas agremiações partidárias. Mas, professor, para o começo da sua pergunta, por que você acha que teve uma queda na qualidade da liderança mundial? Pô, é difícil dizer isso. Eu acho que porque a política foi perdendo a importância. Acho que as pessoas foram... eu estou pensando alto aqui. Acho que as pessoas foram buscar a liderança em outras áreas, sabe? Referências em outras instâncias. Sei lá, o pessoal, por exemplo, das novas tecnologias, as grandes lideranças mundiais são Bill Gates, o da Apple, o nosso amigo lá que morreu lá, o Steve Jobs. Steve Jobs. Você acha que você teve Jeff outras Bezos. elites formando na sociedade mais interessantes, com mais potencial de agregado que os próprios políticos? Hoje as pessoas, se um Jeff Bezos falar que vai dar uma palestra, vai fazer um hangout, tem 50 milhões de pessoas que querem ouvir. Se a Angela Merkel falar que vai fazer, deve ter, sei lá, 1 milhão. Entendeu? Perfeito. As pessoas direcionaram as suas inspirações para outro tipo de gente. O político era uma pessoa realmente importante, né? Ele é importante. Isso que é o problema. Apesar de o mundo ter mudado muito, das tecnologias terem chegado, da velocidade da informação, tudo isso, não se faz organização social sem político. E não se constrói organização e prosperidade sem estrutura política, né, de partidária, de Estado, de votação, de representação. Não tem anarquia que vá resolver melhor do que esse sistema que foi inventado. Então, algumas ciências se desenvolveram muito para frente. E a ciência da política ficou meio para trás. A velocidade da política, tinha um professor meu que falava assim, era a aula das velocidades. Ele falava a velocidade da informação, a velocidade da economia e a velocidade da política. Essas 3 velocidades, elas só se aumentam mais. A política é muito lenta para a velocidade do Twitter. Você entende?
A política perdeu importância, só que as pessoas não têm que entender que sem política, já estão entendendo. Sabe o que estão entendendo? Porque as estruturas estão desmoronando, né? As pessoas não estão entendendo mais como é que a coisa está ficando confusa. A solução vai vir pela representação, pela democracia e pela representação. Tem gente sonhando com o modelo chinês aí, pode importar para o Brasil que não vai colar. Não cola. Não tem imperador aqui, amigão. Lá tem imperador há 3.000 anos. Aqui não vai ter. Professor, a última pergunta que eu acho que é que a gente vai mais divergir, mas estamos aqui para isso, eu gosto desse contraditório. A gente falou muito em crise, dificuldade de mudar o sistema que acaba sendo muito pesado na estrutura da composição, seja parlamentar, seja pelo judiciário, todas as outras instituições, e hoje a gente vê um presidente fraco, de certa forma, do ponto de vista parlamentar, uma animosidade das outras instituições a ele e uma necessidade de se alinhar com o que a gente falou do pântano político para conseguir entregar alguma coisa para a sociedade. Você acredita que nos próximos 2 anos Bolsonaro vai conseguir entregar alguma coisa para além da própria sobrevivência ou ainda há uma esperança num período reformista nesse mandato? Essas coisas é bola de cristal, mas assim, é feeling, né? Eu acho o seguinte, ele não renunciará jamais. Primeiro ponto. Então, quem fica com essa história de renúncia, esquece. Não vai acontecer. Impeachment, também não acredito. Hoje, tem nenhuma chance. Eu acho que talvez pode acontecer se a coisa degringolar, mas não acredito. Eu acho que o processo de impeachment é um processo político. Não vejo conjuntura para isso e acho que é muito... A gente não deve torcer por isso. O sujeito tem lá o jeitão dele, é bem complicado, difícil para aguentar, mas eu acho que deve acontecer é que se ele conseguir manter algumas figuras no governo executivo, caso do Paulo Guedes, caso do Tarcísio, da infraestrutura, caso da Tereza, na agricultura, alguns generais mais low profile aí nas Minas de Energia, na Casa Civil, se ele conseguir manter algumas figuras desse calibre no governo, e se ele tiver um ímpeto de racionalidade e parar de falar um pouco, se conter, eu acho que dá para terminar o governo e conseguir alguma coisa. Não dá Mas vai mais ser para... muito aquém do que a gente imaginava. Não, depois da pandemia, esse governo já era. O que ele gastou em 3 meses, ele economizou na reforma da Previdência em 10 anos. 800 bilhões de reais é a economia da reforma da Previdência, que demorou 30 anos para ser feita e foi feita agora. Essa injeção de recurso keynesiana aí, que o Paulo Guedes deve ter pesadelo quando ele vai dormir toda noite, porque ele foi obrigado a fazer uma coisa que ele nunca faria, que é injetar dinheiro público, aumentar a dívida para adiantar 600 pila, 3 meses para dezenas de milhões de brasileiros, mais esse mundinho da cesta básica. Isso tudo aí é um prejuízo que não sabemos nem calcular. O Brasil vai para 90% a 100% de dívida em relação ao PIB. É o único país em desenvolvimento grande que vai ter uma dívida desse tamanho. Só país rico que tem dívida desse tamanho. Os países de desenvolvimento pobres têm de 50% a 60%. O Brasil vai para 100% por causa da pandemia. Então, assim, acabou o governo. Ele vai ter que conseguir uma outra coisa de reforma no parlamento, mas do ponto de vista das finanças, da crise fiscal, vai ser até o final. Se conseguir, né? Isso é a parte econômica. A parte política é ele manter essa base. E vai ter que aproximar. O que ele está fazendo de aproximação com o Centrão pode ser uma injeção letal. Vamos ver. Último ponto, minha pergunta, que nosso tempo está aqui esgotando. Mas como que você vê, você acredita numa mudança da postura do presidente? Porque a gente vê nos últimos meses reformas que vinham do Ministério da Economia, como reforma administrativa, sendo boicotada pelo próprio Bolsonaro. Eu acredito ainda. Acredito que essas forças que estão no Congresso, as forças, vamos chamar assim, as forças do bem, vamos chamar assim, não é força do bem, é ridículo, mas as forças racionais do Brasil, elas existem. Que chamam ali dentro do parlamento de centro democrático, né? Não é o democrático Haddad, não.
é o Centro Democrático, que é uma parte do Cidadania, do Novo, do PSDB. E é o centro mesmo, não é o centrão. É, exato. É um centro de gente civilizada. Essa turma acho que consegue, dependendo da conjuntura, avançar com algumas pautas importantes. Esse ano é um ano muito comprometido. Ele tinha algumas PECs para ser votadas aí. Acho que não vai conseguir. Se passar uma ou duas PECs já foi demais. Tinha licença ambiental, tinha um monte de coisa importante para votar. Não sei como vai ser, se vai trabalhar em julho. Mudou tudo. Mas a gente tem aí mais 2021 e 22, ou tem 2 anos de trabalho, porque depois 22 já começa uma confusão, que eu acho que daria para fazer alguma coisa. Eu acho que ele tem condição de fazer isso ainda. Se começar a perder essas figuras do executivo, acho que ele vai ficar sozinho. Aí é empurrar, empurra com crise. Tem que ver quem vai ser o ministro da Economia, sabe? Depende muito do ministro da Economia. Professor, agradeço muito você de aceitar o nosso convite para começar a nossa série de entrevistas aqui. Foi realmente uma aula totalmente esclarecedora. Gosto muito do seu otimismo que você tem aí com os próximos anos. Eu sou um grande otimista no longo prazo, mas muito pessimista com os próximos 2 anos que estão por vir. Não, a gente, sei lá, acho que a gente já viveu coisas no Brasil assim que já foram piores. O que entristece a gente é o seguinte... Há 3 anos a gente estava pior, de certa forma. Não, se você fizer olhar por cima e falar que o Brasil melhorou nos últimos 30 anos, melhorou. Em geral, melhorou. Mas ele melhorou tudo que ele podia ter melhorado? Quanto ele melhorou? 20%, nem 50%. O Brasil tivesse aproveitado as oportunidades da década de 90 e da primeira década de 2000 e tivesse feito o trabalho correto, ele estaria se aproximando de uma grande Espanha. A gente teria enriquecido, entendeu? E tem uma frase que eu vi esses dias que para mim, até eu encerro, porque eu sei que você está com o tempo estourado aí, que para mim é uma frase que explica muito o Brasil, que é o seguinte, do Roberto Campos: o Brasil não perde oportunidade de perder uma oportunidade. Então a gente já viu muitas oportunidades perdidas. Então, se vai perder mais alguma, ele não vai morrer porque ele é muito maior do que as oportunidades que ele perdeu. Mas é duro de insistir, porque a vida passa, né? Perfeito. Professor, de novo, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou aqui a entrevista até o fim. Sigam o professor Christian aí no Instagram. Espero que você volte mais e nos dê mais aulas por aqui. Está fazendo falta no debate público. E também me sigam por aqui. A entrevista amanhã vai estar disponível completa no IGTV, YouTube e no Spotify em formato podcast. E amanhã teremos mais uma entrevista com o professor e economista Marco Lisboa e vamos falar por que o Brasil cresce pouco. Obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado. Parabéns pela iniciativa aí. Conte comigo. Um abraço para todo mundo aí. Tamo junto. Tchau, tchau.